Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, estamos direto aqui de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, para um lançamento de uma picape média com motor diesel e de marca chinesa. Essa aqui é a GWM Power P30. Chega ao mercado em duas versões, eu já vou falar de preços para vocês, e ambas com motor 2.4 turbo diesel. Antes de falar também de motorização, vamos a alguns detalhes da picape. A gente tem um conjunto de iluminação quase 100% em LED. Por quê? Aqui em cima tudo é LED, você tem a seta dinâmica, inclusive, até acendi aqui para vocês verem o funcionamento da seta, né, que ela corre de dentro para fora. DRL, luz de lanterna, o DRL só liga, inclusive, quando você põe o câmbio em D ou N ou R, né, com o motor ligado, com o câmbio em P, ele não aciona, então você não fica chamando atenção à toa à noite, isso é muito positivo. Farol baixo, farol alto também do tipo projetor e 100% em LED. A única coisa que não é LED é o farol de neblina. Que pena que a GWM esqueceu deste acessório. E ele tem a luz de conversão estática, então virando ali o volante ou dando seta em baixas velocidades, ele também aciona somente de um dos lados. Não temos o logo GWM aqui na dianteira, porque lá fora, principalmente na China, você tem a Power como uma marca separada da GWM. Ela é do mesmo grupo, como se fosse uma Stellantis. A Fiat e a Jeep, por exemplo, são do grupo Stellantis, mas não são a mesma marca. Agora, aqui no Brasil, todos eles são GWM, tá? E você tem a linha Power, nesse caso, a picape P30. Então você vê esse logo bem diferente, tem câmera 360 graus, você já vê aqui na frente, e a gente sujou bastante a picape no teste off-road que vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente tem rodas de liga leve aqui na lateral, um emblema muito bonitinho inclusive, retrovisores com repetidores de seta em LED, tem esse estribo lateral com o logo da Power, olha que legal, botão presencial nas duas maçanetas, tanque de combustível, vou colocar aí na tela para vocês que eu não lembro de cabeça, mas acho que tem 78 litros. Aqui na traseira, ó, a gente percebe lanternas também 100% em LED. Aqui ela na luz de seta não é dinâmica, mas ficou muito bonito esse conjunto. O logo 4x4 e aqui sim você tem estampado na tampa da caçamba o GWM, o único lugar que você tem o nome da marca. E aqui o logo Power, claro, né? Agora faltou a luz de LED ali para iluminação de placa. E vamos falar de motorização, porque quem compra uma picape média está muito preocupado com isso. Vocês podem ver aqui, ó, o GWM 2.4. Ele é turbo diesel e traz uma potência máxima de 184 cavalos com 48,9 kg de torque. Não são números impressionantes, mas no test drive a gente vai conferir na prática se dá conta do recado ou não. Junto com esse motor 2.4 diesel, a gente tem uma transmissão automática convencional de 9 velocidades, desenvolvida e fabricada totalmente pela GWM. E lógico que esse carro tem tração 4x4, com a opção de 4x2, onde fica a tração traseira, 4x4 alto e 4x4 reduzido, de fato, não é aquela reduzida eletrônica. Você tem também o bloqueio do diferencial central, além do bloqueio do diferencial traseiro. 0 a 100 segundo a GWM, 11,2 segundos. Não é nada muito empolgante, mas está dentro ali da média do segmento por esse preço. Eu já falo daqui a pouquinho para vocês sobre esse quesito que vocês tanto gostam de saber. A velocidade máxima não foi informada. O consumo, provavelmente de acordo com o Inmetro, tá? Eles informam na cidade 9,5 km por litro e na estrada 10,6 km por litro. Vamos logo ao preço que vocês tanto gostam. Nessa versão aqui que estamos testando, a Exclusive, custa R$260 mil. Mas tem um porém. Na pré-venda, essa versão sai por 240 mil, então um desconto de 20 mil reais. E para quem reservou essa picape entre 19 de agosto e 10 de setembro, vai levar também um Santo Antônio, uma capota marítima e uma trava antifurto para o step. Só que essa não é a única versão, você tem também uma configuração um pouco mais básica. Aqui na descrição eu vou deixar a lista de equipamentos para vocês, para a gente não se alongar muito nesse vídeo. A gente vai pegar esse carro para teste depois, durante uma semana, e aí eu cito todos os detalhes para vocês. Inclusive vou testar na prática o ADAS desse carro. Tem ACC com Stop and Go, tem permanência em faixa, tem sensor de ponto cego, ele é recheado de itens e a gente vai fazer aquele teste bem completão. Mas eu cito que a versão Trail, que é de entrada, custa 240 mil reais, mas na pré-venda sai por 220 mil. Eu achei um custo-benefício bastante interessante. O que vocês acharam? Lembrando que até a Titano, por exemplo, que era uma grande opção de compra
nessa faixa de 250 mil reais. É mais cara, pelo menos na versão Ranch, né, a mais completa, é mais cara do que a Power P30. Suspensão dianteira duplo A ou Double Wishbone, do jeito que você preferir falar, e atrás o tradicional eixo rígido com feixe de molas, tá? Assim como você tem na Toyota Hilux, por exemplo. A gente vai ver se essa picape pula muito ou não daqui a pouco no test drive. Vamos falar sobre a caçamba para vocês. A GWM destacou que você tem aqui a maior capacidade volumétrica, com 1.248 litros. E ela leva 1.010 quilos na versão exclusiva, que é essa aqui, ou um pouquinho mais, 1.018 quilos na versão Trail. E essa tampa, ó, deixa eu mostrar para vocês, além dela não descer despencando, ela tem um amortecimento, ela suporta até 150 quilos. Então você, não sendo extremamente pesado, você pode pisar aqui para subir, pegar alguma carga, ou até colocar uma carga mais pesada aqui na tampa da caçamba. Para fechar, ó, bem levinho também, hein? Isso é bem legal. Agora, o que me decepcionou nessa picape, que as rivais são melhores, é na paleta de cores. Você tem aqui preto, prata e branco. Bem sem graça, né? Só 3 cores e aquelas bem tradicionais. O banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e eu tenho aqui um pouco mais de 1,92 de altura. Então a gente pode dizer que o espaço interno, por ser uma picape média, é realmente bem interessante. Aqui você tem esse acabamento preto com o marrom. Acabamento de porta na traseira, ele é quase todo plástico duro, tá? Embaixo e em cima. Aqui no meio você tem uma boa região em couro. E o legal é que esses bancos, eles vão para cima. Então sobra mais espaço para você guardar alguma coisa aqui. Tem também saídas de ar traseiras, muitas rivais não possuem, e ainda 2 tomadas USB do tipo A. Agora faltou aqui, ó, o Santo Antônio e também a barra de proteção do vidro traseiro. Botão presencial nas 2 maçanetas dianteiras, o estribo eu já mostrei para vocês. E aqui na frente, ó, já tem acabamento de couro até na parte de cima. Muito legal, né? Muito completo. Bancos dianteiros, os 2 são elétricos nessa versão exclusiva. Tem aqui vários comandos que a gente cita depois. Esse carro tem o Arla 32, tá? Antes que eu esqueça de citar. É diesel e hoje isso é muito comum. Quase todas as picapes possuem. Olha a alavanca de transmissão que diferente, hein? Acabamento aqui do console também muito primoroso. Temos aqui uma central multimídia de 14,6 polegadas, mas os comandos do ar, ó, tem alguns aqui físicos, mas, por exemplo, a temperatura você tem que mexer pela central, né? Do jeito, no estilo touchscreen. Isso eu não gosto muito, não. Mas você tem aqui aquela central meio conhecida já da GWM, né? Ela é um pouquinho diferente, mas segue o mesmo padrão. Tem vários botões aqui, inclusive do HDC, que é o assistente de descida. Tem o assistente de partida em rampa também. E olha o detalhe do volante, que curioso. Você não tem o logo GWM e o centro aqui, ó, é o próprio logo da marca. Ele não fica reduzido aqui no meio, ele fica nessa bola inteira. O painel de instrumentos, ele tem 10,25 polegadas e tanto ele quanto a multimídia são Full HD em 1080p. A multimídia ainda tem comandos de voz em português e operações remotas pelo app da GWM. Vamos ver o que a gente tem aqui abaixo, ó. Mais um bom espaço, ó. Você pode ainda colocar isso para frente, aqui e ali vai atrapalhar, né? Mas tem mais um espaço ali embaixo, bem bacana. Vamos ver o porta-luva rapidinho, desce suavemente. Aparentemente não tem iluminação, mas tem um espaço mediano. Agora, olha esse detalhe, além da gente ter o couro aqui, ó, você tem uma grafia iluminada. Isso aqui é feito a laser, se eu não me engano, e ele acende em azul. Quando tá à noite fica bem mais visível. Agora não dá pra ver muito bem. Pessoal, chegou a hora da gente dirigir a GWM Power P30. Lembrando que estamos aqui na versão exclusiva, que é a mais completa, como eu já disse para vocês. E a primeira coisa que a gente percebe é a direção, ela é bastante leve. Isso me incomodou um pouquinho, para ser sincero. Por ser uma picape, eu esperava um pouquinho mais de dureza aqui nessa direção. E a gente percebe, até passando numa partezinha de lama aqui, que ela é um pouco bruta, digamos assim. Aparentemente ela dá aquelas puladas meio que tradicionais de picapes com feixe de molas na traseira. Conforme recomendação do pessoal aqui do test drive, a gente está no modo 4x4H, que seria o high, ou seja, 4x4 alto, né? Isso facilita, né, o gerenciamento da tração, por exemplo, para esse trecho aqui onde a gente pega um pouco de lama, também a estrada de terra, até algumas pedrinhas, né? E um pouco sobre a suspensão, ó, como eu estava dizendo, aqui onde está um trecho um pouco mais liso, não pula tanto assim, não tem uma vibração exagerada. Mas quando a gente pega alguns trechos um pouco mais graves,
vocês podem perceber que ela vibra bastante, né? Isso mostra até uma certa resistência, algo interessante para uma picape chinesa, né? Que será fabricada no Brasil muito em breve. Eu acho que poderia pular um pouquinho menos, mas ainda assim é um bom acerto de suspensão aparentemente. A gente vai testar esse carro por uma semana depois e aí a gente vai conseguir conferir melhor como que é o uso no dia a dia, inclusive na cidade. Mas ela dá a impressão de ser uma picape bastante robusta. Isso é legal. Você não tem uma picape aqui, digamos que sofisticada até demais, sabe? Vamos passar por um trechinho de água agora, bem tranquilo, mas a gente tem umas pedras aqui embaixo, ó, e ela passou bem, viu? A gente tem um buraco ali bem mais profundo e mesmo assim a gente percebeu que a suspensão se comportou de forma bastante sólida, né? Aqui também, ó, a gente tem um terreno bem acidentado, digamos assim, né? Você tem muitos desníveis, é aquele trecho de terra com aquelas pedrinhas embaixo, né? Então você tem vários pontos e pedras, né, que fazem, claro, a picape ou o carro que tiver aqui pular mais, né, vibrar um pouco mais. Tirando a questão da direção, que eu achei que é um pouco mais leve do que deveria, né, para uma picape, tô gostando bastante, viu? Lógico, você não tem o conforto aqui, por exemplo, que você encontra numa Ranger, tá? Lá ela é mais confortável. E a GWM deixou claro que ela quer focar nesse público que precisa de uma robustez maior. Tanto que ela trouxe, o motor é diesel, né? Não trouxe aqui um carro híbrido ou um carro 100% elétrico. Embora, se eu não me engano, essa picape tem assim algumas variantes elétricas em outros mercados. Aqui no Brasil ela é só a diesel com esse motor 2.4. Vamos dar uma leve aceleradinha aqui, ó. Ó, parece que ele responde muito bem também. A impressão que a gente tem, apesar do torque não ser muito alto, é que tem uma resposta rápida da motorização. Olha, e agora a gente está a quase que 60 km por hora numa estradinha de terra e ela não vibra tanto quanto vibrava a Titan, por exemplo, antes das mudanças, né? A gente ainda não testou depois. Agora, como os chineses geralmente têm uma pegada mais confortável, eu confesso que eu esperava sim uma suspensão um pouquinho mais macia, né, que pulasse menos. Porém, eu lembro vocês que estamos com a picape vazia aqui, inclusive eu estou sozinho dentro do carro. Você pode levar lá na caçamba mais de 1 tonelada. E quando você coloca peso, logicamente ela vai vibrar menos, né? E isso, claro, vai interferir no conforto, vai ficar mais confortável. Isso é padrão de todas as picapes, mas a gente percebe que algumas delas, de novo usando a Ranger como exemplo, conseguem ser mais macias mesmo quando vazias. No caso da Ranger, por exemplo, ela se assemelha mais a um SUV e não tanto a uma picape. Olha só onde a gente vai passar agora, hein? Primeiro a gente tem uma pontezinha aqui e olha que vista maravilhosa. Vou até gravar um pedaço aqui com o celular, ó. Olha que bacana, hein? Deixa eu ver com cuidado que tem umas pedras aqui, mas olha que sensacional, hein? Que vista maravilhosa. Muito bacana, hein? Olha, ela vai muito bem, inclusive, viu? Aqui abaixo a gente tem umas certas pedrinhas, mas olha como ela vai sem problema algum. Bom, a gente vai fazer agora uma manobra aqui pra gente voltar e passar de novo naquele trecho de água. E eu destaco pra vocês que aqui, principalmente, o uso da câmera 360 graus é muito importante. Aqui a gente não tem um trecho assim muito apertado, mas de qualquer forma ajuda com certeza. Então vou até ativar ela aqui. A gente tem um botão no console central. Aparentemente ela esterça bem, tá? Você não tem muito problema em relação a isso. Eu dei um tapa em vocês, né? Peço perdão. Mas ó, vocês estão conseguindo ver aqui na outra câmera que as câmeras 360 graus realmente ajudam bastante aqui para você manobrar o carro. E a gente vai então passar de novo ali na parte dessa barragem, né? Que pena, né? Nem gostei. O legal é que a gente pode usar também a câmera 360 graus nesse caso aqui. Infelizmente, ao contrário do que acontece na BYD, aqui você não pode, por exemplo, usar com o carro em movimento. Mas vamos ver se em baixa velocidade aqui, pelo menos, ele não desativa. Vamos lá, ó, estradas bem esburacadas aqui, mas vamos passar, ó, já desativou ali em torno de 25 km por hora. No off-road seria legal que funcionasse em velocidades mais altas, né? Mas é muito legal passar nisso aqui, né? É a diversão do homem adulto, né? Ou não tão adulto assim. Olha que bacana, e que vista linda que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né?
em São Francisco de Paula. Cuidado aqui, que tem um desnível bem grande, vamos passar pela ponte novamente. Mas olha, confesso que está até me surpreendendo. Eu estou muito curioso para testar essa picape carregada, porque eu acho que ela vai ficar bastante confortável. E também testar na cidade, porque aqui a gente tem um trecho bastante esburacado, e se no asfalto ela também vibrar muito assim, aí eu acho que é um pouco demais. Acho que poderia ser mais confortável. Agora, se no asfalto ela tiver um comportamento mais macio aqui de suspensão, aí dá para entender completamente, né? Ainda mais estando vazia, como eu disse para vocês. Vamos aumentar um pouco a velocidade aqui, ó. Ó, passamos ali por buracos consideráveis e ela mesmo assim foi muito bem, ó. Ó, estamos a 60 por hora aqui, ó. Ó, passamos de 70 e olha como ela vai sem dar a impressão de fragilidade do conjunto. Isso que é legal. Isso você encontra também em outras picapes médias e por isso é importante que tenha aqui também, até porque a GWM não tem outras picapes, né? Essa é a primeira picape da marca no Brasil. Então é legal que eles já tragam um DNA um pouco mais robusto, porque passa até uma confiança mais na marca. O público picapeiro, a gente sabe como funciona no Brasil, né? Principalmente o grupo que compra Hilux, né? Então acho que a GWM tentou focar um pouco nesse público mesmo, de trazer algo mais para trabalho, digamos assim, e não tanto para conforto. Vamos fazer umas gracinhas aqui para ver. Os controles seguram bem também, né? Mas olha como ela vai. Dá para vocês notarem, acho que pela câmera, né? E vamos dar até uma distanciada aqui do pessoal da frente pra gente fazer uma aceleração um pouco mais forte, ó. Pé no fundo. Sobe bastante o giro, dá uma distracionada porque estamos na lama, né? Mas olha, vai muito bem, viu? Não vou dizer assim que é um desempenho excelente, mas está bem condizente com várias outras picapes médias deste segmento. Ó, mais uma pisadinha aqui, ó. Mesmo no cascalho, os sistemas aqui de segurança acionando, né? Mas mesmo no cascalho a gente vê que ela responde bem, ó. Ela tem um torque interessante. E claro que a gente vai pegar esse carro depois para fazer um teste de desempenho no nosso padrão de sempre, né? Pessoal, o que eu posso dizer sobre esse contato que a gente teve aqui? Ele nem foi super breve, só que ele foi num trecho 100% off-road. Pro off-road parece que ela vai muito bem, embora a gente não tenha pegado nenhum desafio assim muito intenso. Não é um off-road muito técnico, né? Qualquer carro passa aqui nesse trecho que a gente fez. Mas a questão é ver como que a picape se comporta. A gente percebeu que de desempenho, pelo menos ali no trecho off-road, aparentemente ela vai bem, embora não seja, lógico, a melhor da categoria, não é uma referência em desempenho, mas aparentemente ela dá conta do recado tranquilamente. Gostei também do escalonamento de marchas. Esse câmbio tem 9 marchas e ao contrário de alguns outros carros que possuem muitas marchas e se perdem na troca delas, né? Aqui eu não percebi nesse trecho. Resta a gente testar agora no asfalto para descobrir. Mas essa impressão inicial, eu gostei da picape. Acho que eu poderia pular um pouquinho menos, poderia ser um pouquinho mais confortável, mas eu gostei. Quem está acostumado com o Hilux, por exemplo, não vai ter problema nenhum em relação à Power P30. Mas se vocês já sabem a minha opinião sobre a GWM Power P30, é a hora de eu saber a de vocês também. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa picape média chinesa, mas que sinceramente nem me parece tão chinesa assim. Gostei dessa picape, embora vocês viram que ela pula bastante. Lembra também que essa picape tem 10 anos de garantia, tá? A gente vai explicar isso assim que pegarmos o carro para teste. Mas comenta aí embaixo a sua opinião e se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque sempre trazemos conteúdos muito completos e repletos de informações para vocês aqui no canal GT Autos.